Queridos e amados, convido-os a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Salmos 11, que diz assim: Deus salva os retos e castiga os ímpios. Salmo de Davi para o cantor mor. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma fugi para a vossa montanha como pássaro. Porque eis que os ímpios armam arco, porém as flechas na corda, põem as flechas nas cordas, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos do homem. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amados, o Senhor tem prazer na justiça e compensará todos os seus santos. Não permaneceremos para sempre sob aflição e angústia. O que você está passando até agora vai passar. Por mais que temporariamente as pessoas não temam nem temem a Deus, vivam de maneira aparentemente melhor, mas o futuro delas é a perdição eterna. Queridos, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que nós podemos fazer, nós justos? Existe para mim, para você, para todos nós, dias de crise. Vivemos dias de crise ética, política, moral, financeira, na família, crise de credibilidade e assim vai. E eu pergunto o que fazer. E como viver em tempos de crise? E uma das respostas, amados, está contida no Salmo 11. Ou seja, precisamos viver pela fé e não pelo que enxergamos, pelo que nós vemos. Sei que é difícil crer quando falta o pão, quando falta o emprego, quando não temos dinheiro. Mas precisamos lembrar que temos um Deus provedor. Tudo aqui é dele. Foi ele que fez. Então não tenha medo. Não desanime. Porque no momento certo, ele irá prover. Só acredite e tenha fé. Davi estava sendo fortemente perseguido, mas a data é incerta. Davi foi um homem experimentado no sofrimento, viveu sob muitos perigos e sabia, por exemplo, o que é padecer injustas perseguições. Davi estava fugindo do rei Saul e teve que se refugiar no deserto, amados e amadas, por aproximadamente 10 anos. E se não fosse a graça de Deus
e a amizade fortalecedora que nutria com Jonatas, filho de Saul. O homem, segundo o coração de Deus, teria sucumbido. E nos dias atuais acontece comigo, acontece com você. Quando as tempestades não querem passar da nossa vida, quando nós não vemos saída, não vemos um futuro brilhante, e aí podemos cair, podemos desanimar, mas Deus sempre colocará um anjo para nos dar força. Após tornar-se rei, Davi teve que ver seu próprio filho, Absalão, armar uma rebelião contra ele. E colocou Davi para correr. Amados, queridos, há momento na minha vida, na sua vida, em que a coisa mais certa a fazer é fugir. Especialmente se eu e você, nós fomos tentados. Porque somos tão fracos, somos tão porcelanas, que não resistimos uma tentação e caímos. Mas, queridos, nem sempre é assim. Nem sempre vai ser fugindo que eu, você, nós devemos viver e encarar os problemas. Problemas existirá na vida de todos e temos que enfrentá-los de frente. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas não temam, eu estou convosco. Então, durante a crise descrita no Salmo 11, Davi não fugiu do seu posto. Ele permaneceu de plantão, confiando no Senhor, que iria protegê-lo. E Deus assim o fez. Pois quando nós entregamos tudo na mão dele e descansamos, ele vem com a provisão. Ele resolve a situação. Amados, queridos, qualquer que seja a crise ou problema que eu, você estivermos enfrentando, coloque nas mãos de Jesus. Pois o Salmo 11 nos ensina que devemos sempre saber escolher entre o medo e a confiança em Deus. Aí eu pergunto, o que devemos fazer na crise? O medo nos assola. O que a igreja deve fazer? O que Deus fará? Cada coisa ao seu tempo. Em tempos de crise, queridos, o que devemos fazer é não se abater, como Davi não se abateu naquela crise. Os seus conselheiros imediatamente o encorajaram a fugir de Jerusalém, buscando refúgio nas montanhas seguras ao redor. Mas Davi, ele perseverou com fé no Senhor. Ele confiou no Deus que ele servia. Por isso, eu e você devemos aprender aqui que o melhor a fazer na crise é colocar tudo nas mãos desse Deus de misericórdia e amor, através de seu Filho Jesus. Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Não fujam como pássaro para os montes, pois quando você voltar, o problema vai continuar ali, ou aumentou de tamanho. Apesar de todas as pessoas ao redor não confiarem que Deus agiria naquele socorro, Davi sabia que os que esperam no Senhor conseguirão voar mais alto que as nuvens negras da tempestade. E no Senhor as suas forças são renovadas. Ele não nos deixa cair exausto. Ele vem cuidar de nós. Amados, o verbo fugir está na segunda pessoa do plural, indicando que o conselho era para que todos os aliados de Davi fugissem e deixassem seus postos. Imagine que tragédia.
Os ímpios iriam tomar conta de tudo. Então, quando nós deixamos o medo tomar lugar da confiança em Deus, quando nós fugimos temerosos em vez de perseverarmos com fé nas promessas do Senhor, todos ao nosso redor sofrerão as consequências. Devemos sim, queridos e amados, fugir da presença do pecado, das tentações, das paixões, da mesma forma que José do Egito fugiu da esposa de Potifar. Mas é errado fugir do dever quando obstáculos surgem e perseguidores se levantam contra mim, contra você, contra nós. Porque quando fazemos isso, estamos dizendo que não confiamos em Deus, que doou a sua vida para nos dar vida abundante e vida eterna. Não desista, não fuja. Coloque nas mãos de Jesus. Então, o que eu devo fazer na hora da crise, irmão Augusto? Perdão. Perseverar com fé, queridos. Ter esperança e amor, que Jesus estará conosco e resolverá essa crise. Jamais desista. Mantenha-se no seu posto, na sua casa. Não saia, não deixe para trás nada. Adore a Deus, ame as pessoas, fazendo discípulos, falando que Jesus é bom e o inferno não vale nada. Sirva ao mundo, sirva as pessoas. Não fuja no momento de crise. Em tempos de crise, não se precipite, não fuja do posto, persevere onde Deus te colocou e cumpra a sua missão e a missão da sua igreja. Em tempos de crise, não deixe o medo te dominar. Não aceite conselhos de pessoas que não tenham unção de Deus, que muitas vezes os conselhos são para nos derrubar. Os ímpios podem preparar seus arcos, colocar as flechas contra as cordas, para nas sombras atirares em nós netos de coração. Ainda mais quando perceberem que estamos com medo. O medo fixa os nossos olhos só nos problemas aparentes. O medo remoe os problemas na minha alma, na sua alma, nas nossas almas. E nesse momento, os ímpios preparam seus arcos. O medo angustia o nosso viver. Não deixa-nos ver a graça, a misericórdia de Deus. E nesse momento, os ímpios colocam as flechas contra as cordas. Quando deixamos o medo nos alimentar da autopiedade, neste momento das sombras, eles atiram nos nossos corações retos. Diante da crise, na face dos problemas, não tenha medo. Vença o medo com fé nas promessas de Deus, nas promessas de Jesus, com sabedoria. Haja com sabedoria. Fixe seu olhar não naquilo que você vê, mas no que não vê. Pois o que se vê é transitório, vai passar logo. Mas o que não vemos é eterno. Os nossos olhos espirituais não nos deixam ver Deus agindo nas nossas vidas quando estamos em tribulações, diante de crises grandes. Mas Ele está ali. Jesus está ali
com a sua mão estendida, não deixando que possamos cair, que a flecha dos ímpios acerte o meu, o seu e o nosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, na audiência da Rádio X Gospel, considere motivo de grande alegria o fato de poder passar por diversas provações. Muitos não tiveram essa oportunidade, pois quando estamos sendo provados, Deus está preparando algo bem melhor lá na frente para as nossas vidas. Queridos, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Esse pedido de coração lhe será concedida. Porém, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando o medo forçar você a desistir ou agir indevidamente, quando os obstáculos fizerem seus pés tropeçarem, não desista, não volte para trás. Persevere com sabedoria e com fé em Jesus, que mesmo sabendo que somos pecadores, Ele nos ama do jeito que somos. Em tempos de crise, é interessante pedir ajuda a pessoas justas que têm a unção de Deus. E temos que unir a nossa fé com essas pessoas, ter esperança e amor para agir e não fugir nos tempos de crise que vivemos. Meus queridos, meus amados, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Amados, simples, os justos têm que se unir para reconstruir os fundamentos. Foi por isso que Davi não fugiu. Ele sabia que deveria permanecer para reconstruir o que os ímpios haviam destruído e preservar aquilo que os mesmos estavam ameaçando detonar. E qual eram os fundamentos que estavam sendo destruídos? A primeira é que os líderes justos e piedosos estavam sendo mortos, ou muitos postos para correr. E sem eles a nação seria destruída. Afinal, famílias, instituições e nações são todas edificadas ou fundamentadas, amados, sobre e pelos líderes que elas possam possuir. A segunda possibilidade é que os fundamentos eram a verdade e os valores da palavra de Deus. Amados, para mim, Davi parece estar falando das duas coisas, dos líderes justos e piedosos e das verdades, dos valores que elas praticavam e pregavam. Israel estava testemunhando o desaparecimento de uma liderança piedosa e da verdade perpétua de Deus que era ensinada pelos piedosos. É assim nos dias atuais. Muitos pregam a verdade, mas muitos vão atrás do que pregam mentiras, do que pregam medo. Então precisamos, queridos e amados, olhar ao nosso redor e não ver os problemas, não olhar os problemas como os problemas, mas quando olhamos porque quando olhamos para cima, nós vemos pela fé. Nós vemos um Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. E neste momento, encontraremos resposta para as crises e a solução para os problemas aparecerá. Porque Cristo, Ele é o caminho, a verdade
e a vida. Coloque Jesus na sua vida e não tenha medo de dificuldades, de crises alguma, pois Jesus anda e está conosco nessa caminhada. Amém.